Preparado para os próximos anos da sua vida? É aqui onde tudo pode mudar. Sua formação de qualidade, uma profissão de sucesso, com inovação e empreendedorismo. Construindo relações, experiências e práticas profissionais, formando profissionais cidadãos. Turbine seu futuro com o Univag. Inscrições abertas. Vestibular Univag. Olá, saudações! Esse é o podcast Univag. Eu sou o professor Flávio Fogel e este é o nosso terceiro episódio. Nós vamos tratar hoje do tema carreira, desenvolvimento profissional e o ensino superior nesse contexto. Vem com a gente nessa jornada, vai ser bem legal. Muito bem, e para tratar de carreira, desenvolvimento profissional, nós estamos aqui hoje com dois professores super feras, especialistas em educação, doutores, né, e que vão nos ajudar nesse bate-papo para contribuir com você no desenvolvimento profissional e na gestão, construção da sua carreira. Eu estou aqui com o professor Jorge Eto'o, diretor da área de saúde do Univag. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Flávio. Com um tema tão importante para a gente discutir aqui, né, e contribuir, né, com várias pessoas, né, que isso é uma dúvida do jovem, né, e isso é importante a gente estar discutindo e esclarecendo. Né? Até do próprio estudante que já está fazendo universidade, né? Sim, caminhando a vida deles, né? Porque assim, não foi, para não ser como a gente, né, que tropeçou tanto. Mas obrigado pelo convite. Muito bem. E temos conosco aqui também hoje o professor Leandro. Eu tenho que aqui me preparar para falar o sobrenome. Littmayer. Acertei, né? Alemão. Isso. A pronúncia acertei, então. Leandro, doutor também, né? Coordenador dos cursos de engenharia do Univag, engenharia civil, engenharia elétrica, e está aqui também para contribuir com a gente nesse bate-papo. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, agradeço a oportunidade. Estou com uma expectativa muito positiva do que a gente vai discutir aqui hoje. Bacana. Vamos começar, Jorge, falando de construção de carreira, né? Quais dicas assim você dá para um jovem que vai iniciar o seu curso superior ou mesmo recém-formado sobre gestão de carreira? Então, Flávio, a gente tem que começar falando da sociedade, né? A sociedade ela tem evoluído bastante e tem surgido novas demandas sociais, consequentemente impacta toda essa questão de carreira, né? Porque das demandas elas saem as profissões, diferente dos nossos pais e avós, né? Nossos pais e avós, eles começavam numa carreira e terminavam na mesma carreira, né? De forma hierárquica, estudava, depois fazia um curso superior e ficava no mesmo emprego. Sucesso era isso, né? Ficar na mesma empresa toda a vida profissional. Exatamente, né? Assim, e a própria empresa cuidava da gestão da carreira do seu funcionário, né? Hoje não, hoje as nossas carreiras elas são tratadas como espiral, né? Porque elas vão e voltam, elas se bifurcam, elas são voláteis durante todo o nosso tempo de vida de trabalho. E a gente sempre vai aprendendo cada vez mais e buscando convergências entre as nossas aspirações e as demandas que surgem na vida da gente, né? Para que seja prazeroso e, além de ser prazeroso, a gente poder contribuir de forma significativa. Então, é importante que a carreira seja dominada por nós, por quem está à frente, que é o indivíduo, que é a pessoa, né? E não a empresa. O que você está falando é bem interessante, é uma mudança de paradigma, né? Porque hoje, assim, a responsabilidade da carreira é do indivíduo, né? Tem um professor que fala sobre isso, tem até uma teoria que ele fala de carreira proteana. Proteus é aquela divindade da mitologia grega, né? Que ela tinha um poder que era se moldar, era um transmorfo. Você que assiste X-Men, ele era a mística, né? Ele moldava o seu corpo segundo a realidade e a necessidade. E carreira é isso hoje, a gente tem que se moldar conforme a necessidade, né? E a gente tem que, isso leva ao quê? Aprimoramento constante, né? Exatamente, não tem como fugir. Para pensar num desenvolvimento profissional, a gente tem que estudar. Veja um médico, por exemplo, ele está em constante estudo, constante atualização. Se a gente pensar nos melhores cirurgiões, hoje eles estão se atualizando, estudando, buscando desenvolvimento para fazer
cirurgia robótica, por exemplo. Pois é, tem um monte de cirurgião já formado, com residências, fantásticos cirurgiões que estão agora no banco escolar aprendendo cirurgia robótica, né? Exatamente. Verdade. Então, veja, a gente precisa, o mundo está em constante mudança, então a gente precisa acompanhar, a gente sempre tem que estar pensando em se atualizar. Isso é interessante, porque o jovem precisa, e qualquer um que está desenvolvendo sua carreira, está economicamente ativo, tem que entender que é aprimoramento contínuo, né, gente? É aprendizado contínuo, é abrir a cabeça para entender isso e buscar sempre novas competências, né? Sim, exatamente. O mundo está mudando muito rápido hoje em dia. Ele está muito dinâmico, acelerado. Então, quando a gente pensa nisso, tem uma coisa que não muda. Para colher, tem que plantar. Então, a gente... Isso é bíblico, né? Então, a gente percebe que a persistência, ela precisa ser desenvolvida no indivíduo. Quando a gente fala de ser persistente, a gente para analisar, a gente vê jovens, por exemplo, desistindo de carreiras promissoras em boas empresas, porque desistem ali nos primeiros obstáculos, nos primeiros desafios. E então a persistência, né, a perseverança, ela se torna essencial para a gente conseguir se atualizar, desenvolver novas habilidades e competências para, sim, conseguir desenvolver uma carreira, conseguir ultrapassar os desafios profissionais que aparecem. Eu acho que vocês falaram uma coisa que é muito interessante, né? Está presente na fala de vocês dois. A questão assim, a sociedade está muito volátil, a mudança é contínua e muito rápida. A gente tem que se atualizar sempre para não ficar para trás, né? Qualquer profissão. Quando que a gente falava de inteligência artificial, né? E hoje está todo mundo estudando porque como a inteligência artificial é usada, né, na minha profissão. É uma grande nova mudança. Pois é, e na carreira a gente tem que olhar isso, né? Acho que a grande questão aí é assim, carreira, minha gente, é nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do outro, do meu pai, da minha mãe, do meu gestor, da empresa que eu trabalho. A carreira é nossa responsabilidade. Nós somos a nossa principal marca, né? A gente tem que cuidar disso, da construção das nossas competências, da nossa imagem e gerar o que? Autoridade com isso, né? Uma questão que transversaliza toda a questão de todas as carreiras é a tecnologia, né, Fausto? Assim, tecnologia hoje, ela chegou e fica difícil alguém de qualquer tipo de qualquer segmento que está seguindo uma carreira como a gente disse, está em evolução sempre, deixar de se atualizar na questão tecnológica, né? A tecnologia hoje é fundamental. E assim, não é mais uma questão supérflua, é obrigatória, né? Para poder continuar dentro do escopo do mercado de trabalho. E o que é importante para o jovem, né? Que está começando a escolher a sua profissão ou que está nos bancos universitários, começando a sua formação, né? Já comece a se preocupar com a sua carreira agora, né? Desde o primeiro momento, né? Isso é importante. Só um adendo nisso também, a questão das soft skills, né? Que às vezes o jovem não se preocupa com as soft skills dentro da sua carreira e é fundamental, né? Hoje a questão técnica é obrigação, a questão tecnológica também é obrigação e as soft skills passam a ser muito valorizadas nas empresas, trabalhar em grupo. Mas traduz para a gente aí o que é soft skills. Por exemplo, desenvolver habilidades para liderança, trabalho em equipe, boa comunicação, flexibilidade. Ou seja, ter uma capacidade de relacionamento boa para trabalhar em equipe, interagir, construir conjuntamente. Vai além do técnico. A questão colaborativa, né? O técnico são os hard skills, né? E aí tem as competências socioemocionais, é isso, gente? Bacana, então a gente tem que olhar para isso também. Olha, você imagina se na nossa época de bancos escolares, bancos universitários, alguém tivesse falado isso para a gente? E evitar um monte de cabeçada, né, para a nossa geração, né? Porque isso é importante. E, Jorge, você falou um negócio interessante da geração Z, né, da questão do imediatismo, da perseverança, o Leandro falou também. Pensando nessa geração, nas pessoas que estão no momento de formação, de construção de carreira, até um profissional recém-formado, né, que tem que olhar para isso também, como é que a gente pode colaborar, né,
Dicas. com a gestão de carreira, que dicas a gente pode dar? Flávio, eu acho que assim, autoconhecimento é um item muito importante, né? Se autoconhecer é importante até para ver suas aspirações. A gente também, quando fala de carreira, a gente pensa na questão de ter uma aspiração relacionada ao que você quer desempenhar. Porque não desempenhar o que você não quer é bastante desagradável. Então, o autoconhecimento é uma questão muito importante. Ter metas, né? Você ter metas na sua cabeça. Onde eu quero chegar com isso, né? Fazer rede de contatos, ter pessoas que você conhece. É muito comum, assim, pessoas muito bem formadas, né? Que são, às vezes, não tem tanto essa questão da relação. A relação é fundamental hoje na sociedade. Não tem como você não se relacionar e se relacionar cada vez mais com mais gente, para essas pessoas poderem olhar para você quando existem demandas do trabalho, e até demandas sociais também, né? Então, essas coisas são bastante importantes. Eu queria adicionar algumas dicas. Por exemplo, questão de ser adaptável, né? Flexível. Hoje o mercado de trabalho, com essas dinâmicas, ele está exigindo, além da tecnicidade, está exigindo que a gente desenvolva essas habilidades de trabalhar em equipe, colaborar, enfim. Então, ser adaptável permite a gente se adaptar melhor a essas mudanças. Que é a resiliência, né? O que isso ajuda a gente? Também outra questão, que é o feedback. A gente tem que sempre estar procurando feedback dos colegas, do colega de trabalho, dos gestores, porque só assim a gente consegue monitorar nosso comportamento e se adaptando ali, melhorando em relação à carreira profissional. A gente pode pensar também em como que a gente verbaliza nossas conquistas, se a gente faz uma especialização, uma graduação, se a gente desenvolve um bom projeto, como é que a gente consegue verbalizar isso para o mercado de trabalho? Como é que a gente verbaliza isso para as empresas? Tem redes específicas para isso, redes sociais específicas para isso. Por exemplo, o LinkedIn. Então, a gente tem que estar focado nisso, não só nas outras redes sociais, né? Primeira pergunta que eu faço para qualquer aluno meu quando eu entro o primeiro dia, seja na pós-graduação, na graduação, eu entro e falo assim, pessoal, vou lecionar aqui para vocês empreendedorismo, gestão de pessoas, marketing, né, que são as disciplinas que eu trabalho. Quem aqui tem LinkedIn? Levanta a mão, né? E eu vejo ainda absurdamente, às vezes, metade da turma só levantar a mão. O seu cartão de visita, o teu currículo eletrônico, né, nas mídias, tem que olhar para isso, né? Para você, é a sua apresentação. E como colocar, não é colocar de qualquer jeito também, né? Então, veja, a gente citou vários itens, né, que sempre estão voltados para a mesma coisa. Como que eu vou estudar? Como que eu vou me atualizar? Como que eu consigo jogar isso para a empresa ver e eu conseguir galgar, né, novas etapas, subir a escadinha, né, e em evolução da carreira profissional. Leandro, uma coisa importante também é olhar para o mercado, né? Então, vou dar um exemplo aqui para a gente ser mais concreto em determinadas questões. Por exemplo, nós temos um mercado em expansão, que é o mercado de serviços para os idosos, né? Que nós estamos aí, daqui a 10 anos, nós teremos 30% da nossa população idosa. Isso vai gerar uma demanda de serviços e produtos para essa população específica, né? Isso é uma questão que tanto a área da saúde, como a engenharia, como todas as áreas vão ter que olhar para isso. Então, assim, se você hoje tem uma expectativa, investir na questão de serviços e produtos para idosos é uma questão interessante, né? Pelos números que se colocam, né? Então, olhar para o mercado é importante também para a sua carreira. E vocês falando disso, me veio uma coisa em mente que eu acho que é muito relevante, que hoje em qualquer setor isso fica muito claro, né? Que é a questão da experiência do consumidor. Para qualquer setor, isso hoje é muito importante. E na construção profissional, você tem que olhar para isso, né? Como o que eu faço agrega valor para proporcionar uma experiência diferenciada para quem eu atendo, para o meu cliente. Qualquer empresa tem como principal foco o quê? O cliente, o consumidor, né? A empresa existe em função dos clientes, então a gente tem que olhar para o consumidor, para o cliente. Quais as 3 dimensões que a gente tem que olhar, né? E que impacta o nosso desenvolvimento profissional? Oferecer um produto ou serviço de qualidade, identificar muitas vezes um produto ou um serviço que ainda não é oferecido adequadamente ou que tem espaço para você entrar, mas tem que ter diferencial, tem que ter qualidade. A outra questão é a ambiência, né?
aonde eu vou oferecer, eu tenho que ter minimamente uma ambiência que seja legal, adequada e atrativa. E o mais importante, atendimento, né? Eu acho que essa questão da experiência do consumidor está muito focada, muito ligada hoje também à questão do desenvolvimento profissional. Não tem como você não olhar para isso hoje em dia, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pensar na experiência que você vai proporcionar para o seu cliente. E tem que ser diferenciada, tem que ser algo que ele fale, olha, eu quero consumir de novo, eu quero estar com esse fornecedor novamente, né? Então, se eu penso em construir uma carreira sólida e promissora, não tem como deixar de lado ou não pensar em ter uma educação de ensino de qualidade. Então, se eu falo, minha carreira acadêmica é de qualidade, eu vou ter desenvolver as habilidades de uma forma vasta, tecnicamente falando, né? Vasta e profunda, e, em paralelo, eu consigo, nesse ambiente, coisas que vão além do diploma, que é desenvolver essas soft skills que a gente comentou, capacidade de liderança, gestão, comunicação, trabalho em equipe. Isso quando eu mesclo estudo, eu consigo ter algumas habilidades e competências que faz com que eu desenvolva, por exemplo, um caráter analítico, que eu consiga resolver problemas complexos dentro de uma empresa. E isso faz o que com a minha carreira? Isso faz o que com minha característica profissional? Alavanca. E você está falando de educação. Um curso superior é importante para o desenvolvimento profissional? Como é que vocês veem isso? O superior é que o que eu lembro disso é muito significativo quando a gente pensa num curso superior que, para além das questões técnicas, enfocam a vida da pessoa, né? Ela promove um alavancar tanto social como econômico. E é importante nesse sentido do Leandro, porque demonstra assim que a vida profissional não é só aquela questão de saber fazer a profissão, mas é saber se relacionar, saber conduzir a sua vida em outras dimensões. Então, a educação superior hoje ela é fundamental para fazer esse alavancar, né? Esse alavancar da vida num contexto maior, né? Bom, então tem que ter qualidade, né? E vocês gerenciam cursos, né? A sua diretoria tem vários cursos da área da saúde. O Leandro cuida de pelo menos 2 cursos da área de engenharia. Como é que vocês materializam qualidade e como vocês impactam o desenvolvimento profissional dos estudantes? Nós impactamos, né, desenvolvendo as soft skills. Isso é um pilar do desenvolvimento da nossa formação. Como a gente está na área da saúde, as questões da prática, né, que é muito presente, ela tem que estar presente em todos os cursos para que realmente ele seja competente. Então, os nossos alunos, todos os cursos, desde o segundo semestre, eles estão nas práticas. E, além disso, nós temos alguns diferenciais, né? Que é criatividade e inovação, que é uma questão muito importante dentro da formação. Os nossos projetos integradores, que o aluno está com a mão na massa da vida profissional, além das práticas, né? Nós estamos colocando mais coisas que fortalecem a nossa formação, né? Que enriquece e faz essa diferenciação. Os nossos projetos integradores que estão desde o primeiro semestre até o sexto, tem curso que até o quinto, até o sexto semestre, para poder fortalecer ainda mais. Então, a gente tem diferenciais importantes para uma educação de qualidade. E aí, tecnologias também, né, Jorge? Outro dia você estava lá falando do que está fazendo na saúde digital, né? Preparando os nossos alunos para atuar na saúde digital. Está dentro até da saúde digital, com consultas, né? Até às vezes com algumas formações, né? Isso é um princípio também. E lá, Leandro? Na engenharia, a gente procura olhar para o mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho pede, o que as empresas querem que nossos engenheiros tenham. Então, a gente vem trabalhando muito fortemente o ensino baseado em projetos, né? Projetos integradores. O aluno, ele, no semestre que ele atua, ele sempre vai ter, além das práticas, além das visitas técnicas, aulas de campo. Então, além disso, a gente, todo semestre, até o 8º semestre, a gente desenvolve projetos integradores. Ele vai ver projeto do mais simples, obviamente, o primeiro é o mais simples, o último é o mais complexo, e ele vai crescendo, subindo uma escadinha
em que ele não, quando ele se forma engenheiro, ele não tem a sensação de, nossa, o que eu vou fazer agora? Ele já viu tanto desafio, a gente já preparou ele tão bem, que ele chega no mercado de trabalho e ele leva tranquilo todos os desafios que caem no colo dele. Isso tem sido muito recorrente. Nós temos orgulho dos engenheiros que a gente forma, ao ponto de, nos eventos que a gente faz, por exemplo, eles serem os primeiros convidados a dar palestra para nós. Então, assim, é aluno que entra como estagiário numa empresa, vira contratado, se forma engenheiro, vira gerente e até dono de empresa. Já tive casos... Aí é o empreendedorismo funcionando. Né? Exatamente. Ou sendo convidado para ser dono de empresa, por exemplo. Ser sócio. Para ser sócio. O dono pensa assim, se esse engenheiro, esse meu funcionário faz o que ele faz sendo funcionário, como que eu vou segurar esse talento? Como que eu vou reter esse talento? Então, sim, tem casos de sociedade. Isso tem a ver com gestão de carreira, a competência, né? Fazendo você, a empresa olhar para você com outros olhos. Sim. Muito bem. Gente, então vamos recapitular aqui, fazer uma recapitulação do que é relevante nesse tema que tratamos hoje. Primeiro, responsabilidade da carreira é do indivíduo, não é de um terceiro. Você tem que cuidar da sua carreira, não é isso? Tem que ter aí construir uma série de competências, né? Sejam competências técnicas, mas também hoje as competências socioemocionais, o que o Jorge falou muito bem dos soft skills, né? E também trabalhar, vocês falando, me veio muito em mente as características do comportamento empreendedor, né? Tá ligado a isso também. Criatividade e inovação, né? Proatividade, uma visão de planejamento sistêmico, saber correr riscos calculados, ser persistente, né? Ter uma capacidade, como o Leandro disse, de adaptação, ser resiliente, fazer a sua rede de contatos, exercitar o seu poder de persuasão, né? São questões que são relevantes para a construção, né, de uma profissão, de uma carreira, certo? O desenvolvimento profissional, ele é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não é um sprint. Então, além da dedicação, do trabalho duro ali no desenvolvimento profissional, a gente tem que ter em mente que a gente precisa sempre estar se atualizando, estudando, procurando melhoria profissional. Quando a gente se preocupa com isso, né, e aí vem a questão da resiliência, da persistência, a gente aumenta a probabilidade de, quando eu sair da zona de conforto, eu ter êxito. Então, eu encorajo a todos a sempre procurarem melhorar, sempre procurarem se aperfeiçoar cada vez mais. E a educação superior é importante porque ela traz um nível de repertório mais complexo, mais aprofundado e, é claro, fundamental que seja uma formação de qualidade, né? Lembro sempre que um tio meu falava, quanto mais complexo é o problema que você resolve, maior é a probabilidade de você ser melhor remunerado. Então, não tem por onde, é educação, né? E educação de qualidade. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, né? Foi uma satisfação tê-los aqui nesse bate-papo e eu queria franquear palavras para um recado final de vocês à nossa audiência. Obrigado, Flávio. Eu acho que o recado final fica na questão da responsabilidade sobre a carreira, né? Sua, né? E a escolha dos melhores caminhos para a sua carreira sempre argumentada, né? Sempre evidenciada em dados e olhar para a sociedade para que a gente possa... E agregar também o que você gosta de fazer, que é super importante, né? Então, olhar para o mercado e agregar o que você gosta de fazer. E essa boa formação são 3 pilares numa boa gestão de carreira, né? Então, olhar para isso é super interessante. Eu acho que, como a gente disse no começo, a gente pode tropeçar menos, né? A gente não conseguiu ter essas informações. E que quando a gente consegue trabalhar isso, eu acho que se tropeça menos, é mais feliz, né? Então, tem uma série de questões que eu acho que foi muito importante no nosso bate-papo. Obrigado. Legal, Leandro. Eu gostaria de agradecer, quero deixar um encorajamento. Sim, saia da zona de conforto, procure novas oportunidades, procure se desenvolver. Saiba que, como eu disse, né, é uma maratona. Você precisa ser resiliente, ter persistência e quanto mais você se qualificar, melhorar, maior
vai ser a sua empregabilidade, maior vai ser a sua alavancagem profissional. Ouvindo a mensagem final de vocês, eu me lembrei de uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui, né? Que está ligado a um tripé que faz toda a diferença para o sucesso profissional. Primeira dimensão desse tripé aí, o primeiro pezinho é capacitação. Então, assim, passa pela educação. A gente tem que ter competência técnica, competência socioemocional, mas a gente conhece gente que é ultra capacitado, né, e não tem sucesso profissional. E aí entra um segundo pezinho aí, disposição. Ou seja, nós queremos realmente fazer a coisa acontecer, né? De 0 a 10, fazer dar certo a sua carreira, qual é o seu nível de comprometimento? Se você não falar 11, está errado, né? Verdade. E a outra questão, o último pezinho aí desse tripé, é a permissão. Permissão está ligado a você se permitir, o seu emocional ver, né, enxergar o que a gente chama de self, né, a autoimagem, de você entender que você tem condição de entregar um resultado relevante, né? A gente vê muitas vezes o estudante, a pessoa no início da carreira, acontecer aquilo, né? Quando é elogiado, fala, ui, por que está me elogiando, né? Será que quer alguma coisa comigo? Será que tá estranho? Na verdade, está elogiando que você foi bom no que você fez, você teve um excelente resultado. A partir do momento que a gente vai ganhando segurança e vai desenvolvendo um perfil profissional, você diz, não, eu sou bom no que eu faço, eu tenho diferencial no que eu faço. Isso é permissão. E a permissão vem também do grupo, de você gerar, né, a autoridade com o seu relacionamento, com os seus resultados, e o grupo fala, não, realmente, né, o Jorge é um excelente profissional, o Leandro é um excelente profissional, e referenda o que você fez. Então, assim, na carreira, no sucesso profissional, eu quero deixar como mensagem final também esse tripézinho aí, né? Capacitação, disposição e permissão. Tem que olhar para isso. Gente, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui e foi também um prazer tê-lo conosco aqui na nossa audiência desse terceiro episódio sobre carreira, desenvolvimento profissional e a importância da educação superior nisso, né? Lembrando que o vestibular Univag ainda está aberto e é a chance de você ainda, né, construir a sua carreira de nível superior. Muito obrigado, até breve. Preparado para os próximos anos da sua vida? É aqui onde tudo pode mudar. Sua formação de qualidade, uma profissão de sucesso, com inovação e empreendedorismo. Construindo relações, experiências e práticas profissionais, formando profissionais cidadãos. Turbine seu futuro com o Univag. Inscrições abertas. Vestibular Univag.